Fala pessoal, beleza? Fernando Vale aqui novamente. Estamos de volta aqui com o curso de Chefia e Liderança da FBV Cursos. Vamos dar início agora à aula de número 3. Vamos falar sobre teorias de liderança. Vamos tratar de algumas das principais teorias da liderança, vista através de dois enfoques distintos. Teoria da liderança com foco no líder e teorias da liderança com enfoques situacionais. Foco no líder. As primeiras abordagens da problemática da liderança concentram-se na definição de líder e na procura das qualidades comuns de todos os líderes. Nessa linha, podem ser consideradas duas teorias, a teoria dos grandes homens e a teoria dos traços. Com foco no líder, aqui fala que concentração maior na definição do líder e as qualidades comuns que todos os líderes têm. Teoria do grande homem. Aceita a ideia de líderes natos. Supunha-se que de tempos em tempos apareceriam homens geniais destinados a exercer profunda influência na sociedade. Então, a teoria do grande homem fala que é o líder nato. Ele nascia com aquilo, nascia para ser esse homem genial aí que iria influenciar a sociedade. Todo nascimento traz um líder, depende dessa pessoa agarrar as oportunidades. Gandhi não nasceu com grande eloquência e tampouco era um reconhecido comunicador, mas mudou-se, cresceu e se tornou um grande líder, porque acreditava no que pensava. Portanto, líderes não nascem, a menos que aceitem que todos os que nascem podem ser líderes. Então aqui está essa reflexão aí, falando que todo mundo traz um líder, depende de você agarrar as oportunidades e querer seguir o que você está destinado a fazer ali, ser persistente, acreditar que você consegue. Teoria dos traços. Basicamente semelhante à do grande homem. Defende que a posse de certos traços de caráter, de personalidade, permitiria a certos homens acesso ao poder. Dessa forma, julgava-se ser possível encontrar traços de personalidades universais nos líderes, que distinguia dos não líderes. Retrata três grandes tipos de traços que a literatura trata: fatores físicos, habilidades características e aspectos de personalidade. O que interessava aos pesquisadores da época era poder eleger dentre certos atributos quais os melhor definiriam a personalidade do líder. Então, Brinman aqui, ele retrata três grandes tipos de traços que a literatura trata, que são os fatores físicos, habilidades características e aspectos da personalidade. Com esses três traços aí, eles definiriam a personalidade do líder. Em suma, as teorias apresentadas com foco no líder, ao do grande homem e a teoria dos traços, ocuparam durante bastante tempo os estudiosos e investigadores dos fenômenos de liderança. E, apesar das suas pesquisas terem redundado em fracasso, essa posição encontra-se ainda muito difundida no senso comum. De fato, seria bastante otimista pensar que podiam existir apenas líderes natos, bem como traços de personalidade consistentes e próprios de todos os líderes, fossem esses líderes como Hitler, Madre Teresa de Calcutá, Bin Laden ou Gandhi. Então, aqui essas teorias com foco aí nos líderes natos foi um pouco fracassada, porque se provou que os líderes não nascem líderes, eles criam a liderança, eles perseguem as lideranças com a sua vontade de querer conseguir chegar a algum lugar. Os diversos estudos parecem ter concluído apenas vagamente que certas características como inteligência, extroversão, autossegurança e empatia tendiam a estar relacionadas com o desenvolvimento e manutenção de posições de liderança. Mas, para além das inconsistentes, os dados não estabelecem uma distinção clara entre características inatos e adquiridos. Por outro lado, essas teorias sustentam que o líder nato ou possuidor de determinados traços seria capaz de exercer espontaneamente e imediatamente a liderança, o que vai de encontro à natureza dinâmica das relações humanas. Então, uma pessoa inteligente, extrovertida, que tem uma autossegurança e empatia, ele tende a ter uma maior facilidade de se virar líder, Não quer dizer que a pessoa que tem isso ele vai ser um líder, mas ele terá uma facilidade maior em ser líder.
Essas teorias ignoram também os fatores situacionais e, embora especificassem traços que quase todos os líderes possuíam, a verdade é que temos que reconhecer que esses mesmos traços são frequentemente possuídos por um grande número de não líderes. Entretanto, embora essas teorias tendem hoje a serem rejeitadas e de algum modo evidente que os atributos pessoais particulares aumentam a probabilidade de que certas pessoas assumam com maior frequência papéis de liderança nos vários grupos que participam. Aqui, mais uma vez, reforça que esses fatores aí, esses traços que quase todos os líderes possuíam, eles na verdade são os facilitadores, E também muitas pessoas que têm esses traços não são líderes. Então é o que prova que não precisa só ter esses traços, Esses traços facilita, a pessoa vai ter uma facilidade para ser líder, mas não quer dizer que se a pessoa que tem esses traços vai ser um líder de verdade. Enfoques situacionais. Segundo Fiedler, volumosa pesquisa feita especialmente sobre condições reais de vida tem mostrado bem consistentemente, todavia, que a personalidade do líder é somente um dos fatores que determina o desempenho do grupo. O líder que se desempenha bem em um grupo ou sob um conjunto de condições pode não se sair-se bem em outros grupos, em outras tarefas, em outras condições. Então aqui fala que uma pessoa que tem uma personalidade de líder, ele pode ter um desempenho em um grupo, mas em um outro grupo ele pode ter um desempenho inferior ou superior. Então, também depende do grupo, da sociedade, do organismo que ele está integrado. Dependendo desse grupo aí, ele pode ter uma liderança boa ou ruim. Então, as teorias dos enfoques situacionais exploram as variáveis que cercam o processo de liderança, sendo esses, portanto, enfoques mais abrangentes do que os vistos anteriormente. Teoria das trocas. A partir de 1964, Hollander busca, na teoria das trocas, encontrar um equilíbrio entre líder e liderado. Segundo esse enfoque, o surgimento de um líder não se dá unicamente pelo seu tipo de personalidade, mas tem relação com outros fatores, tais como as normas em uso pelos grupos. Esses valores grupais é que irão eleger como importantes certas características de personalidade do líder. Para Hollander, a aceitação do líder e sua permanência como tal depende de quanto ele seja considerado como facilitador do atendimento dos objetivos almejados pelo grupo liderado. Então, na teoria das trocas aqui, teorias da troca, porque tipo assim, a liderança junto com o grupo, ele deve ter uma troca, Se o líder for um facilitador do entendimento aqui dos objetivos do grupo, ele vai ser o líder, Então vai haver essa troca aí do grupo querer aceitar e ele ser o líder daquele grupo. Abordagem situacional da liderança. Na sua forma mais simples, a tese situacional defende a ideia que a situação faz surgir o líder necessário e conveniente, ou seja, os grupos escolheriam o líder ou líderes adaptados às suas necessidades, mas essa posição seria demasiado finalista e restritiva, pois, em vez de pretender que a liderança seja um ato passivo, a teoria situacional afirma que o líder hábil pode adaptar-se e antecipar-se às necessidades dos elementos do seu grupo. Então, que na abordagem situacional de liderança, de forma simples aqui, defende a ideia que o líder a situação faz surgir o líder conveniente, Os grupos escolheriam os líderes mais adaptados às suas necessidades do momento da situação. A liderança é encarada como um fenômeno social que ocorre exclusivamente em grupos sociais. É definido como função de 3 elementos, O indivíduo, personalidade, caráter, capacidade de realização, etc. Do grupo, estrutura das inter-relações individuais no grupo, atitudes, necessidades, etc. Da situação, exigência das situações, objetivos, ambiente, envolvente do líder e do grupo. Então, que esse fenômeno
social de liderança, ele é definido por esses três elementos, né, que é o indivíduo, que é a personalidade, o caráter e a capacidade da realização do líder, né, do grupo, a estrutura das inter-relações do grupo, as atitudes, as necessidades daquele grupo e a situação do momento ali, a exigência, os objetivos, o ambiente que o líder vai estar envolvendo ali, né? Essa abordagem situacional da liderança procura se integrar os elementos válidos das várias abordagens de um problema que se revelou demasiado complexo para que possa ser explicado por uma abordagem restrita, qualquer que ela seja. Então, que todas essas abordagens aí essas teorias de liderança, na verdade, nenhuma é a correta, né? E sim, tem diversos pontos ali de cada teoria pode ser utilizado para a definição da liderança. Teoria contingencial ou do comportamento. Foi elaborada a partir daquilo que Fiedler denomina de medida LPC, da personalidade do líder. Muito da estrutura teórica adotada por ele tomou como base os estudos de campo desenvolvidos pela Universidade de Illinois a partir de 1951, começando com um grande número de dimensões estudadas. Esse número foi reduzido para as duas dimensões independentes a serem consideradas, embora a terminologia pode ser variada, pois possível distinguir as existências de dois tipos básicos de estilo de líder, aquele que pode ser considerado como orientado para a tarefa e aquele que é orientado para o relacionamento. Em meados do século XX e após amplos estudos realizados no âmbito da pesquisa dos comportamentos de liderança, uma ideia alternativa começou a ganhar forma. A liderança começou a ser vista como uma maneira de proceder derivada da relação existente entre o líder e outras pessoas do grupo. Assim, passa-se a considerar que não é a posse dos certos traços que contribui para o sucesso dos líderes, mas antes a sua capacidade em adequar o comportamento às exigências das diversas situações. Então, em meados do século XX aí, a liderança começou a ser vista como derivada das relações existentes entre o líder e as pessoas do grupo, né? Então, sim, era considerado que não era devido aos traços que o líder tinha, mas sim da capacidade de adequar o comportamento às exigências do grupo em diversas situações, e não dos traços de personalidade, de inteligência, aqueles traços vistos anteriormente, né? Mas, na verdade, mostrava-se difícil demonstrar a existência de uma relação consistente entre padrões de liderança e desempenho do grupo. Por outro lado, é um fato que a maioria das pessoas desempenham na sua vida papéis de liderança em situações diferentes. Gansin forma a abordagem contingencial de liderança. Então, aqui fala que é difícil, né, demonstrar a existência das relações, dos padrões de liderança e desempenho do grupo, e que qualquer pessoa, em diversas situações, pode tomar um papel de líder, né? Dependendo da situação, qualquer pessoa pode ser líder ali naquele momento. Portanto, tornar-se um líder capaz e eficaz, a despeito de ser possível a todos, não parece que será conseguido simplesmente com programas de treinamentos de poucas semanas. Tampouco mudanças comportamentais reais serão conquistadas em seminários de poucas horas. Então, você pode melhorar a sua liderança, mas você não vai adquirir do dia para a noite com pequenos treinamentos, tudo, mas você tem que buscar essa melhoria e verificar seus pontos fracos e melhorá-los, e dependendo da situação também que você mais se encaixa e o grupo. Teoria, caminho, objetivo. Dentro do enfoque contingencial, surge mais uma teoria, ressaltando a importância do liderado como um reduto motivacional dentro do processo da liderança. A teoria caminho objetivo é pouco conhecida no Brasil, mas muito valorizada dentro dos contextos americano, canadense e europeu. Então, segundo essa teoria, os subordinados se sentirão motivados, cada vez mais motivados, com o comportamento do líder, na medida em que esse mesmo comportamento comprovar, de forma objetiva, que traz uma contribuição decisiva em favor do atendimento das expectativas desses liderados, né? Então, teoria do caminho objetivo aqui, quanto mais o líder comprovar que ele é uma contribuição
favorável para aquele grupo, mais motivado será o grupo com esse líder. Bem, essa foi mais uma aula e te espero até a próxima aula.